Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para apresentar um novo exemplo para vocês, tá bom? Sobre estruturas condicionais, tá bom? Aqui é um exemplo que eu vou fazer hoje, certo? Eu até coloquei aqui na tela para vocês, né? Pedindo que vocês façam um programa para mostrar a divisão de dois números, tá bom? Se o número for igual a zero, né, não poderá ser feita a divisão, pois não existe divisão por zero. Caso contrário, dividir os números e mostrar o resultado da divisão, tá bom? Então aqui eu quero que antes de ser feito qualquer divisão, qualquer operação, que tenha uma condição, né, que veja, certo? Se o número que eu for dividir vai ser por zero, tá bom? Porque não existe, beleza? Então vamos lá começar, tá bom? Vou definir uma variável float, né? Aí por que float, professor? Porque nós vimos nas aulas passadas que em alguns casos, né, quando eu divido, por exemplo, 5 por 2, né, eu vou ter aí 2,5, certo? Então, quando eu tenho casas decimais, eu não posso utilizar uma variável do tipo inteiro, pois ela não vai conseguir, né, representar um dado do tipo real, né? Dados com ponto flutuante, né, que são as casas decimais. Então, por isso é que hoje, né, eu estou aqui mostrando para vocês que a maneira correta é utilizar uma variável do tipo float, tá bom? Então vou criar duas variáveis, tá bom? N1 e N2, certo? E outra chamada div, né, que vai pegar, certo, a divisão, certo, do número, beleza? Então aqui a gente faz aquela entrada de dados, né? Sempre lembrando que a entrada de dados é importante, que eu tenho que sempre ter o printf e o scanf, né? É uma entrada de dados padrão, tá bom? Vou colocar aqui, ó, digite um valor, certo? Digite um número, vamos lá, esse é um número, né, melhor. Digite um número, certo? Coloca um barra n, tá certo? Scanf, certo? Aí o scanf, sempre lembrar, né, que eu tenho que ter uma string de controle, né, o porcentagem f, tá bom? Vírgula e comercial, né? Eu fiz até uma pergunta para vocês no questionário, né, sobre o porquê de utilizar o e-comercial, né? O e-comercial vai indicar a posição de memória onde este valor de entrada vai ser armazenado dentro da variável que eu estou pedindo, né? Tá bom? Então, no caso, aqui a variável N1, beleza? Então, se ligar para isso, pessoal, tá bom? E-comercial é para isso. Digite o número, digite. Aí aqui eu vou colocar N2, certo? E aqui eu faço o div é igual a N1 dividido por N2, certo? N1 por N2. Só que eu estou colocando uma observação ali, né? Se o número for igual a zero, não poderá ser feita a divisão, pois não existe divisão por zero, tá bom, pessoal? Então, pessoal, é impossível dividir o número por zero, certo? Então, o N2, ele não poderá ser zero, certo? Não poderá ser zero. Então, para que nem faça a divisão, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui um se, tá bom? Se. E vou dizer o seguinte, ó. Se N2, né, for, né, no caso, igual a zero, né, eu faço aqui uma mensagenzinha aqui, tá bom? Dizendo o seguinte: impossível dividir um número por zero, beleza? Opa, barra n, beleza? Aí, se não, o que é que ele faz? Eu vou fazer o seguinte: isso aqui vai ficar aqui em cima, tá bom? Vai ficar aqui em cima.
Então, se o N2 for 0, ele já para o programa, tá bom? Se não, ele vai fazer uma mensagenzinha aqui, é o seguinte, ó. A divisão de... Aí, porcentagem F, bota ponto 2F, tá bom? Para reduzir o número de casas decimais, certo? Porcentagem ponto 2F por porcentagem ponto 2F é igual a porcentagem ponto 2F, certo? Dou um barra N aqui, né? E aqui eu coloco vírgula, aí eu coloco as variáveis, né? N1, vírgula, N2, vírgula, div. Vamos testar, né, pessoal? Agora, sem medo de ser feliz, eu vou compilar e rodar logo, tá bom? E pronto, ele tá me apresentando aqui um erro, tá bom? Que foi exatamente porque eu esqueci o ponto e vírgula aqui. E ele vai dar um erro aqui também, porque eu também esqueci o ponto e vírgula, tá bom? Vamos lá. Ele vai solicitar, né? Que eu digite aqui o número. Vou digitar aqui 5. Digitar 2. Pronto, a divisão de 5 por 2 é igual a 2,5. Agora vamos testar de outra forma, né? Ó. Vou digitar 5, vou digitar 0. Então ele já diz, é impossível dividir o número por 0, tá bom? E já encerra o programa. Tá bom, pessoal? Então é só uma maneira de mostrar da aula passada, certo? Que eu não posso ter essa divisão de um número por 0, certo? Tá bom? Então até a próxima aula, pessoal. Boa tarde.